Então a gente agora vai ver o valor dos 40 mil como sendo, eu diria, um dos maiores gatilhos para gente, porque é um gatilho, inclusive, olha só, se, por exemplo, eu já adianto para vocês que a gente só vai chegar nesses 41.200, 41 e tal, se a gente romper os 40 mil. Eu acredito que o que a gente tem que ficar de olho agora como um gatilho é os 40 mil. Se romper os 40 mil com volume, é difícil, né? Ser gago é foda. Se a gente romper os 40 mil aqui, os 41.200 é praticamente certeiro, tá? Já adianto para vocês que é praticamente certeiro, mas para isso, o valor fechado, o valor que tá todo mundo de olho, tá acima dos 40, os 40 mil, tá? Beleza. Agora aqui, rapaziada, vamos dar uma olhada nas nossas médias móveis. Olha só, outra coisa, a média de 200 está aqui em cima. Notem que a nossa média de 200 já começa a ficar praticamente horizontal, tá? E quando você observa em qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer tempo gráfico, uma média que seja acima de 150, caminhando para a sua horizontalidade, isso lê exatamente o que eu vinha falando para vocês a respeito de você conseguir ler momentos de consolidação. E quando você tem uma média que computa 200 velas, ou uma média, uma linha que lê para você a média de preço de 200 dias, e ela está horizontal, isso lê exatamente isso que eu estou falando para vocês, da gente estar preso numa zona de consolidação, entendeu? Porque a média móvel que norteia para a gente tendências, né, onde a gente está na tendência, já começa a se horizontalizar. E isso, do ponto de vista de quem está querendo pegar uma reversão, de quem está lendo aí o possível rompimento do Bitcoin para patamares mais altos, é muito interessante, porque uma tendência ela começa a virar quando ela se horizontaliza. Vocês querem um exemplo disso? Olha aqui, ó. Aqui a gente tentou virar a tendência e não deu certo. Olha só como é que aqui atrás, por exemplo, ó, também lateralizado, lendo perfeitamente que o nosso range aqui atrás, ó, estava aqui. Nosso range estava aqui, ó. Esse aqui estava aqui. Vocês estão vendo que a gente está fazendo a mesma coisa? Ó? Nosso range está aqui, entendeu? A mesma coisa, né? Naturalmente, traçado igual a minha cara, mas para a gente não perder tempo. Mas quando a média móvel começa a horizontalizar assim, significa que, né, a gente já vê que a gente está num período de consolidação gigantesca. E olha que bacana, quando a gente olha dessa forma, dá para entender. Vocês conseguem entender agora como as leituras são confluentes, no sentido de que a gente tem um canal... Eita porra! No sentido de que a gente está caminhando num canal horizontal gigantesco. E olha só como é que essa linha lateralizada já lê pra gente só uma consolidação gigantesca no macro também. Então, olha só, a média de 200 já está dessa forma, já está posturando para a horizontal, já lê pra gente exatamente esse período de consolidação que eu estou trazendo para vocês e só reforça, mais uma vez, o rompimento dessas zonas como sendo importante. Mais dessa aqui do que qualquer outra coisa. Se a gente romper aqui os 45.746, meus caros, aí o bagulho vai ficar doido pra gente, mas, né, não dá também pra ficar dando muito hope, porque a gente tá num período muito trevas da geopolítica, mas tudo bem. Beleza, agora vamos puxar o lado um pouco mais, vamos dar uma olhada nos nossos... A gente tem uma leve divergência aqui, né, uma leve divergência acontecendo aqui no diário, mas não é nada muito expressivo. Mas o que é bacana é que o diário pra gente, olha só, olhando o índice de força relativa, essa média de 12 aqui do índice de força relativa tem sido incrivelmente pertinente pra gente, né? Notem que pelo menos aqui, ó, desde aqui de trás, na verdade. Na verdade não, desde aqui, olha só. Desde 11 de julho desde 11 de janeiro, 11 de janeiro de 2022, a gente já observa essa média móvel que está em branco para vocês aqui do índice de força relativa, lendo para a gente muito bem, tá? Muito bem o que? Resistência, aqui rompimento, né? Mas tem uma resistênciazinha aqui, depois o que? Suporte, depois o que? Suporte. E depois, desde que a gente rompeu, a gente não interagiu com ela. Então o fato da gente já ter rompido ela aqui, nem que seja brevemente, já puxando também para vocês claramente, né, esse comportamento sendo corroborado por esse martelão aqui, por esse volume de compra nessa recuperação, já é um sinal localmente falando pra gente de que a tendência sim pode estar virando para cima, tá? Mas que a gente tem, eu diria, né, localmente falando, ó, 40 e 100, como eu falei para vocês, prestem muita atenção nos 40 e 100, e nós temos aqui os 41.700, 41.800
como sendo, eu diria, um excelente, uma zona muito boa para a gente se atentar como a próxima resistência, tá? Isso aqui pode ser um fake out ainda, porque está muito cedo para a gente bater esse martelo, mas se o dia fechar assim, a gente ainda imprime, ó, imprime já uma divergênciazinha aqui, não é uma divergência externa, infelizmente, mas ainda assim pode dizer para a gente já, no mínimo, um caminhar de preço que deve retestar mais uma vez essa zona aqui de cima, uma vez que o rompimento dos 40 mil seja confirmado pra gente, tá? No diário, eu falei para vocês que eu ia tentar não perder muito mais tempo. A gente está com quanto tempo de live já? Perfeito. Agora vamos pular para gráfico, para gráficos menores. Na verdade, no diário eu vou puxar uma Fibonacci, depois a gente desce para tempos gráficos menores para eu puxar outra Fibonacci para vocês, que eu diria que são as mais importantes agora, tá? Aqui, ó, vamos lá. A gente tem dessa pernada aqui, tá, galera? Lembra que eu falei para vocês de que a gente estava fazendo tudo que a gente fez aqui, esse topo duplo, essa digestão, aquele canal que eu trouxe para vocês, tudo isso que eu trouxe para vocês era exatamente para mapear aonde viria, na teoria, o nosso fundo em relação a esse fundo aqui. E o que eu falei para vocês? Que qualquer fundo que seja acima dos 35 mil seria um fundo extremamente aceitável para no semanal a gente o quê? Conseguir fazer um fundo ascendente em relação a esse, tá? Aparentemente, esse fundo aqui já é um fundo que já mostra pra gente, sim, a grande possibilidade dele ser um fundo descendente, mas eu diria que o rompimento dessa zona aqui, tá? O rompimento dos 40 e 100, mais uma vez, tá? Prestem muita atenção nesse valor, ou seja, dos próprios 40 mil, entre os 40 e 40 e 100, eu diria que é muito importante, porque se a gente romper isso aqui, a gente vai estar rompendo essa zona local que é a mais importante para mim agora, localmente falando, né? Outra zona de suporte e resistência aqui. Se a gente romper essa zona aqui, a gente faz o quê? Aquele pivô de altona, rompe aqui, sacramenta esse fundo como um fundo no macro, e aí sim a gente vai ter certamente uma tendência que já está fazendo o quê? Por mais que seja pouca coisa, uma sequência de topos e fundos ascendentes dentro de uma zona de consolidação bem horizontal, mas que tende levemente para cima. Tá? É bem importante que a gente sacramente os próprios 36 para a gente como fundo, porque é assustador que a gente tenha visto, por exemplo, uma vela dessas, o início de guerra, e o Bitcoin esteja agora, no momento que a gente conversa, em 39.250. Galera, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Bitcoin, em pleno anúncio de guerra, tá em 39.200 agora. Se fosse, sei lá, 2 ciclos atrás, isso aqui já teria caído 50%, entendeu? Quando eu falo para vocês que o Bitcoin está escrevendo história e que esse tipo de comportamento, até se a gente voltar a cair, tá? Até se a gente continuar essa queda, que é exatamente o que a gente aparentemente vai fazer, até se a gente rompe essa zona e pega os 57 ali, ainda assim está no cenário de retestar uma retração no macro para continuar caindo, mas o Bitcoin está reagindo dessa forma em plena guerra mundial. É surreal, galera. Só um detalhe, o desconto é o cupom Família Liga 48 Horas. Isso. Acabamos de mandar aí no chat, tá? Esse é o desconto para o pessoal que se cadastrou e não é do clube de membros.